Boa tarde a todos. Agradeço a oportunidade de estar conversando com vocês hoje, divulgando também o trabalho do Centro de Informações Toxicológicas e fortalecendo essa parceria com o Telesaúde. Então, na verdade, hoje não vai ser uma aula de intoxicações, de envenenamento, de como fazer, mas e sim eu vou colocar alguns dados, mostrar como o centro pode estar ajudando, compartilhando, como podemos ter mais resolutividade no atendimento das urgências e emergência na atenção básica. E também reforçar o papel que o Centro de Informação e Assistência Toxicológica tem na formação para a prevenção dessas intoxicações. Então, lá na página já do Telesaúde, vocês já viram colocado lá, Centro de Informações Toxicológicas tem 0800 para atenção básica. Na verdade, o centro está aí há 30 anos, né? Então, estamos abertos para todos os profissionais, para a população em geral, mas nós estamos fortalecendo agora essa parceria com o Telesaúde. Então, divulgando mais na atenção básica. Nós também colocamos que, à medida que os serviços da atenção básica vão se estruturando, aumentando, então amplia esse olhar e esse atendimento. Então, as intoxicações e o envenenamento, eles são causas comuns de procura no atendimento de urgência e emergência nos serviços de saúde. E a gente sabe que muitos municípios não têm hospital, um pronto atendimento, e que a primeira porta de entrada vai ser a unidade básica de saúde. Por isso que a gente tem que estar sempre preparado com também, para urgências e emergências na atenção básica, na área de intoxicação e envenenamento. E a gente coloca assim que o paciente ele tem o direito ao melhor com o mínimo de atrogenia. Então não é possível que todos dão conta de saber tudo o que tem, né? Então, frente à complexidade dos casos de intoxicação, da diversidade de substâncias químicas, então a Organização Mundial da Saúde ela recomenda o contato com os Centros de Informação e Assistência Toxicológica da região, para buscar esse apoio ao diagnóstico, ao tratamento. Então, os Centros de Informação e Assistência Toxicológica são unidades públicas, né, de referência em toxicologia clínica. Então, aqui eu coloquei uma série de informações, eu não vou ficar detalhando, eu coloquei muito mais slides do que eu vou ter tempo para falar nesses 40 minutos, mas é só para subsidiar um pouco, né, as influências envolvidas aí com as intoxicações. Então, a gente sabe aí os elementos sociais, culturais, sanitários, né, envolvido aí nas situações de intoxicação acidental, é mais comum em criança, a ocupacional, então durante o trabalho, o suicídio, as tentativas de suicídio, as substâncias químicas são ferramentas muito utilizadas nas tentativas de suicídio, tentativa de aborto, tem também tentativa de homicídio, a questão de intoxicação com automedicação, uso terapêutico, prescrição médica inadequada, o erro de administração, erro de dispensação, questão do abuso, da violência, às vezes uma intoxicação na ingestão de um alimento contaminado. Então, enfim, diversas situações aí que pode estar envolvida na questão da intoxicação. Depois, com calma, vocês podem estar lendo com mais detalhes. Então, assim, por que existem centros de informações toxicológicas no mundo? Não é uma coisa de Santa Catarina, nem uma coisa de Brasil. Então, nós temos mais de 15 milhões de substâncias químicas no mundo. 100 mil em contato com o homem. Temos aí os medicamentos, agrotóxicos, solventes, drogas de abuso, substâncias químicas industriais. E é impossível que qualquer profissional dê conta de saber o impacto sobre a saúde. Então, 1.000 novos produtos são jogados no mercado a cada ano, lixo tóxico são gerados, e nós sabemos que essas substâncias químicas, elas são comercializadas, tem o seu nome fantasia. Então, o nome fantasia, e qual é o princípio ativo que está lá? E, de fato, o que causa no homem? Então, assim, essas informações que estão aqui na tela, nem todas estão, né, atualizadas com a data de 2013, mas então a gente tem ali, só vou destacar aqui os 111
substâncias cancerígenas em humanos confirmados. Não quer dizer que nós só temos 111 substâncias que são cancerígenas. A maioria das substâncias não foram exaustivamente estudadas quanto ao seu potencial carcinogênico, confirmadas. Então, nós temos muitas substâncias que são potencialmente cancerígenas e que não foram exaustivamente estudadas para estarem aí já essa informação, né? E nós sabemos que em torno de 1.200 substâncias, princípios ativos, são os que são mais frequentemente envolvidos nas intoxicações. Então, nós vamos trabalhar um pouquinho esse olhar. Então, aqui aparece o centro, né, o Centro de Informações Toxicológicas aqui em Santa Catarina é da Secretaria de Estado da Saúde e funciona em parceria com a universidade, um termo de colaboração técnica com a Universidade Federal de Santa Catarina. Ele está localizado no Hospital Universitário. Então, aqui aparece 84 a 2013, então ele iniciou as suas atividades em 1984, então em 2014 nós vamos completar 30 anos, né, de serviço ininterruptos durante 24 horas. E aparece aqui o nosso 0800. E essa foto mostra um pouquinho, né, do centro nervoso, do Centro de Informações Toxicológicas. Eu brinco centro nervoso porque aí aparece a equipe trabalhando. Então, 24 horas de plantão, sempre temos médicos, farmacêuticos e equipe de estudantes. E eu gosto muito de estar trabalhando com os estudantes, que são os futuros profissionais, e essa experiência deles passarem trabalhando junto ao centro, né, credencia para que amanhã eles façam um atendimento diferenciado aí nas intoxicações e envenenamento. Então, o destaque é o plantão 24 horas, o 0800, ligação gratuita, atendemos múltiplas chamadas. E, então, o principal foco, né, então, é auxiliar os profissionais de saúde no diagnóstico, no tratamento das intoxicações. A gente fala intoxicações e envenenamento. Então, envenenamento a gente fala mais quando é por uma substância naturalmente tóxica, por exemplo, uma picada por animal peçonhento, uma intoxicação por planta tóxica, ou toxinas de bactérias, isso mais envenenamento. E substâncias químicas, então, mais envolvida, fala o termo mais intoxicação. E também é um canal aberto para a população. Aqui no Brasil, o maior número de chamadas vem de profissionais de saúde, de serviços de saúde. Em outros países, a maioria das chamadas vem de residências. E nós queremos atingir também esse patamar, porque muitos casos de intoxicação são leves e nem precisam sair de casa. Então, uma orientação direta para o familiar, né, diretamente por telefone, pode evitar congestionamento nos serviços de saúde e todo um transtorno. Então, o atendimento principal do centro é pelo 0800, então 90% do nosso atendimento é através do telefone. Também hoje cresceu muito o envio de imagens de lesão de animal, de produto, e nós temos um telefone só para receber imagem, um celular. Pode mandar aí, né, de celular para celular, porque muitas vezes a pessoa está num local que não tem um computador, um e-mail ou uma máquina fotográfica, então fotografa com o celular e manda lá no sítio o celular só para receber imagem. Também é aberto aí para receber por e-mail, então tem 2 e-mails aqui na tela. Atendemos também diretamente no sítio e dentro do hospital universitário, então a gente discute, acompanha e os casos, atende conjuntamente com a equipe, tanto na pediatria, na emergência pediátrica, na emergência de adulto, na UTI. E também o centro auxilia nos processos do judiciário, muitas vezes isso vem pelo correio. Então, o centro também tem um serviço, tem uma equipe de profissionais, tem médico veterinário, biólogo, e nós recebemos aí em torno de 500 bichos por ano de animais peçonhentos para identificação e classificação. Então, unidade básica de saúde, serviços municipais, epidemiologia municipal, epidemiologia, né, as regionais de saúde encaminham, ou mesmo a população, né, encaminha o animal, pede informação. Então, é um serviço aí aberto também. Vocês estão vendo o mostruário, esse mostruário que está aí, são todos bichos que vieram de casos atendidos. Mostrar um pouco da estatística do centro. Então, em primeiro lugar, nesse período de quase 29 anos aí de funcionamento, nós atendemos em torno de 160
e 1.000 atendimentos. Tem um quadro aí mostrando, multiplicando por 5. É que todos os casos nós não podemos fazer um ensaio clínico para buscar nível de evidências no tratamento das intoxicações. Então, você não pode intoxicar pacientes e tratar e fazer um estudo em cima disso. Então, todos os casos de intoxicação, eles estão acompanhados até o desfecho, porque ele também vai gerar evidências. Aí a gente estuda uma série de casos e gera conhecimento científico para o atendimento de novos casos. Então, por isso que todos os casos do Centro de Informações Toxicológicas são acompanhados. Então, animais peçonhentos, em primeiro lugar, aí no atendimento, mas a gente sabe que o maior número de intoxicações acontece por medicamento. É que nem todos os casos de medicamentos são as ligações, os profissionais ligam para o Centro de Informações Toxicológicas. Aí aparecem aí os agrotóxicos, produtos químicos em gerais, domes sanitários. Os domes sanitários são os saneantes, os produtos químicos industriais, aí vem os raticidas, plantas, alimentos. Então, essas são as principais classes envolvidas. Depois a gente também subdivide as drogas de abuso, metais. Em outras estatísticas nós vamos ver um pouco diferente. Então, aqui o centro começou em 84 e cada vez o número de atendimento vem aumentando. O primeiro fator, ou o centro vai ficando mais conhecido, a população vai aumentando, o número de produtos químicos no mercado, em contato com a população, também vem aumentando a cada ano. E podemos dizer que o Centro de Informações Toxicológicas é conhecido no estado todo. Não tem um município que não conheça o trabalho do centro. Pelo mapa que está aqui, vocês podem observar que não tem nenhum município em branco. Depois eu vou agora detalhar, mas eu vou estar passando cada regional. Então, a principal, aqui a região da Grande Florianópolis, é que mais chama o centro, talvez pela localização do centro aqui em Florianópolis. Mas vocês podem observar que tem municípios aqui que não tem hospital e que chamam o centro. Então, depois vocês podem olhar o seu município aí com riqueza de detalhes. Então, assim, a segunda região que mais chama o centro é a região Nordeste. O segundo município que mais chama é Joinville. Depois aparece o Vale do Itajaí. A macro-região Sul. O Grande Oeste. O Meio Oeste. A Foz do Rio Itajaí. E a região do Planalto Serrano. Então, aqui a Serra Catarinense também. Aqui nessa tela a gente tem, por essas macro-regiões, a distribuição, só num corte no tempo de 2008 a 2012, um olhar da letalidade. Então, aqui a gente pode observar que na Grande Florianópolis a maior letalidade está com as drogas de abuso. Né? Então, em alguns municípios muda, em algumas regiões pode ser o agrotóxico, mas aqui nessas macro-regiões, aqui os agrotóxicos, já na região Nordeste, a letalidade está maior com os agrotóxicos. Na região Sul, também com os agrotóxicos. No Grande Oeste, também com os agrotóxicos. Na região do Meio Oeste, também com os agrotóxicos. A Foz do Rio Itajaí, as drogas de abuso são responsáveis pela maior letalidade. Na região Norte, os agrotóxicos novamente. E na Serra Catarinense, os produtos veterinários. E a gente sabe que a maioria desses produtos veterinários, o princípio ativo, são também os mesmos dos agrotóxicos. Muitos inibidores da colinesterase, né? Os carrapaticidas aí, que estão envolvidos nesses produtos veterinários. E depois nós podemos olhar a letalidade, então, somando aqui, olhando em Santa Catarina. Então, aparece aí a letalidade, as maiores letalidades com droga de abuso, os agrotóxicos. E então, depois vocês olhem com detalhe, é só para tá trazendo aí alguma informação. Então, gostaria de mostrar aqui que 72% dos requisitantes da informação das ligações recebidas no centro são por profissionais de saúde. 27% por outras profissões. E essas 27%, essas outras profissões, os outros profissionais de saúde, das outras profissões, os enfermeiros em primeiro lugar. Aqui nós podemos observar atendimento do centro, a origem da chamada. Então, hoje ainda, praticamente 80% das nossas chamadas vem de hospital pronto atendimento.
Então, nós queremos mudar um pouco esse panorama, né? Então, nós temos aqui dos 24%, um número de chamadas de residência diretamente atendido no centro, de centros de saúde, outros consultórios, clínicas, local de trabalho, SAMU, né? E outros não determinados. Nesse slide, nós podemos observar que a maioria das intoxicações elas acontecem na região urbana, em residências, e 51% das intoxicações são acidentais. No entanto, 76% delas são atendidas em hospitais, apenas 5% em unidades básicas de saúde. Agora, eu gostaria de mostrar que apenas 3% dessas intoxicações são graves. Se apenas 3% dessas intoxicações são graves, por que eu não posso aumentar o atendimento delas fora do hospital? Então, aqui nós fizemos uma aluna, a Nicole, acadêmica de medicina, fez o trabalho de conclusão de curso de medicina, olhando o atendimento dos centros, as chamadas de unidade básica de saúde no centro no período de 2003 a 2011. Então, aqui, né, o dado se repete, praticamente 5% vem de unidade básica e o restante das outras regiões. Quando nós classificamos por gravidade, praticamente 89% dos casos são leves, né, aproximadamente 10% moderados, somando os graves e os moderados, nós temos aí em torno de 11,3%. Um outro dado que nós temos aqui, se o paciente precisou de internação ou não. Então, praticamente os 89%, lá aqui quase 90%, não precisaram de internação. Então, o que vem de acordo com aquela outra classificação de casos leves. A classe dos agentes que mais chamam de unidade básica no centro. Então, principalmente animais peçonhentos. Segundo lugar, medicamento, animais não peçonhentos, agrotóxicos. Então, frente a esse panorama, nós já estamos aí programando para as web específica, está trabalhando aí com agrotóxico, animais peçonhentos. E aí, então, agora nós vamos começar a abrir o potencial. Então, vocês viram, o maior número de chamadas dos centros são animais peçonhentos. Então, nós não vamos entrar em aulas específicas hoje, né? Mas, assim, as serpentes, então aqui nós temos abótropos, jararaca, boto jararacuçu, aqui uma cascavel, coral, né? Amicruros. Então, essas serpentes nós temos em Santa Catarina. Então, a picada por esses animais precisa de soro antiveneno e o paciente precisa ficar internado, então precisa ser encaminhado para os hospitais. Já o contato com lagartas, muitas vezes pode ser resolutivo na unidade básica de saúde. Eu só preciso diferenciar se é a lonômia, que o veneno da lonômia, ele altera a coagulação sanguínea, é tão potente quanto o veneno da jararaca na alteração da coagulação. Já as outras lagartas, né, aqui tem um exemplo da Automeris, é a dor, só causa dor local, é só o alívio da dor. Então, nós sabemos desde a antiguidade que o contato com lagarta causa dor. Então, a gente só precisa diferenciar se é a lonômia. Temos também os escorpiões também nós temos escorpiões que não são venenosos. 95% das picadas por escorpiões, mesmo do gênero Títios, são dor, e a dor pode ser aliviado na unidade básica de saúde. Então, só os casos moderados e graves precisam ser encaminhados e precisam receber o soro anti-escorpiônico. Aí nós temos também as picadas por Loxosceles, temos um percentual de 13% das picadas por Loxosceles que fazem o quadro grave, visceral, hemólise, e precisa ser encaminhado. Temos um percentual grande que faz a necrose cutânea e precisa de soro, mas temos um percentual também leve. E a foneuta armadeira, 99% dos casos são leves, é dor intensa e que pode ser tratado na unidade básica de saúde com alívio da dor. Nós temos também as abelhas, né? As abelhas nós não temos soro antiveneno, uma picada, uma reação tipo alérgica grave, mas para reação tóxica são múltiplas picadas, então nós temos muitos casos leves com apenas uma picada, né, de abelha. Aqui aparece também a água-viva, aqui no verão, então pode ser muitos casos, a maioria dos casos de água-viva, casos leves, e a maioria deles podem ser resolutivos na unidade básica de saúde. E aqui a gente quer destacar o site do Centro de Informações Toxicológicas, quando você quer identificar, o paciente não trouxe o animal peçonhento, chegou na unidade básica. Entrando no site
do Centro de Informações Toxicológicas, você vai encontrar uma área aqui de informação sobre animais peçonhentos. É importantíssimo saber a fonte que você está consultando, porque às vezes o Wikipédia não se tem confiança que a foto que está lá está de acordo com a informação escrita. É aberta, pode mudar a qualquer hora, então na hora de consultar nos sites é importante ter confiabilidade. Então aqui lá no site vai aparecer as diferentes lagartas, o paciente pode estar olhando, às vezes a história, né, elas têm esses hábitos gregários, esses detalhes, então é importante, né, ouvir muitos detalhes do paciente, são muitas lagartas, já leva a pensar. Lá no site do CIT também tem esse fluxograma, que é o que se faz no atendimento dos casos de contato com lagartas. Então, quando identifica e já sabe que não é alonome, é uma outra lagarta, perfeito, você já identificou, você nem precisa seguir esse fluxograma. Esse fluxograma é para quando não identifica lagarta ou sabe que é alonômia, porque nem todos os casos de alonômia o soro é administrado. Muitos casos, o contato foi pouco, a lagarta era pequena, então o controle mesmo do uso do soro. Então está lá aberto, também quando liga para o centro, né, a gente vai usar esse fluxograma. E essas aqui, o exemplo de fotos que a gente recebe. Então aqui aparece a alonômia, mas aparece a ilésia. A ilésia só queima, não tem problema nenhum. No entanto, a gente vê que a gente tem mistura aqui das colônias. Aqui uma outra foto, essa aqui são todas fotos encaminhadas, né, de unidade básica ou de regional pelo próprio paciente ou equipe da epidemiologia, regionais de saúde. Então, é o instrumento que a gente tem. Aqui uma foto de uma alonômia que aparece em 13 de maio, numa época que a gente nem tinha história de alonômia nessa região. E aqui aparecem os escorpiões, então também aqui um detalhe que aparece lá no nosso site, bem fácil, o gênero Titius, tem esses dois espinhozinhos na cauda, que é a bolsa de veneno, e o Botriurus, que não tem importância médica, que é muito comum na região litorânea, né, na areia das praias, lá na região sul, Araranguá, Praia Grande, tem muito desse Botriurus, não tem importância médica, não tem soro antiveneno, não precisa encaminhar paciente para o hospital, então diferente, né? E aqui bem facilzinho de identificar. As cobras também, né? A identificação principal aqui é a fosseta loreal das peçonhentas, mas é comum a gente receber foto também, ó, essa é uma não peçonhenta, o desenho da não peçonhenta é bem diferente do desenho aqui da Botrytis, né? Que a Botrytis tem um V invertido, e tem a fosseta loreal, aqui, né? Bem diferente, então só com a foto a equipe do centro pode ajudar a identificar. Aqui só queria comentar um pouquinho, dando os exemplos. Esse paciente foi atendido numa unidade básica, uma criança picada por Loxosceles. A mãe viu a picada, levou então aqui 21 horas após a picada. Nesse momento foi o momento da ligação para o Centro de Informações Toxicológicas. E a mãe já tinha ido 2 vezes com a criança para a unidade básica e a criança, né, sempre orientada, a mãe orientada para voltar para casa. Dado sintomático e mandava a mãe para casa. Quando ela voltou, depois de 21 horas do acidente, essa é a foto do contato com o centro, vocês conseguem ver uma pequena bolinha aqui, né, um edema importante, uma área mais escurecida, né, como se fosse uma equimose. Né, aqui, nesse momento, já foi orientado para fazer exame, encaminhar a criança para o hospital. Aqui, 30 horas do acidente, ó, a evolução, e essa é a urina de 30 horas. Isso é a urina, viu? Sangue, então, uma hemólise maciça. Só para vocês terem uma ideia, nesse momento, o hematócrito da criança estava em 6 e a hemoglobina em 2. Incompatível com a vida, mas essa criança sobreviveu. Né? Então, aqui 68 horas depois, mesmo dado 10 ampolas de soro, aqui administrado 10 ampolas de soro antiloxocélico, né? Aqui 11 dias depois, eu não tenho a foto do enxerto, né? Mas é só para a gente ter sempre a preocupação. São poucos, são 13% dos casos fazem hemólise maciça, mas nós temos óbito por Loxosceles. Então aparece uma aranha, que é Loxosceles, é aranha marrom, ela é corpo pequeno, pernas grandes. Então a gente sempre comenta que as pernas são 3 vezes o tamanho do corpo. Então corpo pequeno e pernas grandes é a Loxosceles.
ela costuma picar nas partes cobertas do corpo, quando o paciente está vestindo a roupa ou quando está dormindo. Ela tem hábitos noturnos, ela caminha pelas paredes, então é importante desencostar a cama da parede, porque senão ela, né? Então, depois nós podemos fazer uma aula bem específica só das aranhas, mas só para chamar a atenção, né? A minha ideia era chamar a atenção, vem uma história, a mãe viu a aranha, mesmo que o quadro clínico esteja o mais leve possível, a gente, nas primeiras 24 horas, é importantíssimo monitorar com exames e observar. Então, não pode liberar assim, então é importante esse acompanhamento. Aqui também fotos de micruros, aqui da região de Criciúma, aqui um acidente, a mãe trouxe, né, lá, levou para o hospital a micruros, o médico fotografou, a criança está aqui com uma miose, o veneno da micruros é neurotóxico, então não dá edema, não dá dor, não altera a coagulação, é neurotóxico, então vai, né, começa com pitose palpebral, aparestesia, fraqueza generalizada, dificuldade para deglutir e morre por parada respiratória, então uma parada da musculatura torácica. Então, também, aqui mais fotos, então uma lesão, não viu o que picou, né? E aqui, ó, uma foto dessa é característica de Loxosceles, um acidente por Loxosceles. Então, a placa marmórea, a área mais esbranquiçada, a área mais equimótica, bolha, epidemia. Então, mesmo que eu não tenha história nenhuma e eu vejo uma foto dessa, eu não tenho dúvida que é uma lesão, um acidente por Loxosceles, aranha marrom. Aqui, né, outras fotos, tudo isso vem, né, para o centro dos profissionais. Aqui, diagnóstico diferencial. Então, chega uma foto dessa no centro, perguntando se é uma picada, se é possível picada de aranha. Então, diagnóstico diferencial aqui, herpes zoster, né, facial, e pega a região ocular, importante encaminhar o paciente para internação, tratamento. Então, né, também muitos dos nossos casos que chegam, né, auxiliamos no diagnóstico diferencial, porque a equipe do centro sempre tem médicos de diferentes formação, além de toxicologistas, são endocrinologista, neurologista, hematologista, infectologista, então diferentes profissionais aí no centro. Um outro olhar, então mostrei aí o olhar dos animais peçonhentos, um outro olhar de preocupação aí com os agrotóxicos, né, sempre com o foco de que agrotóxico é veneno. Né? Então, assim, como não pensar a equipe da saúde da família, a família que mora numa região onde a casa está localizada aqui no meio da lavoura, no meio do uso dos agrotóxicos, qual a fonte de água dessa família? Né? E se durante o dia passa o veneno aqui, como não respirar o veneno, como não inalar o veneno dormindo nessa região? Ou a comida, como a comida é guardada e se não recebe também contaminação, né, e do que eles se alimentam. Então, aqui, como não pensar em intoxicação se não tem nenhuma proteção na hora de utilizar esses venenos? Eu vou passando algumas imagens para vocês pensarem, olha as crianças brincando aqui, olha o pessoal fazendo capina química e o pessoal aqui todo olhando, né, com frasco de veneno junto com frasco com latas de alimento. Então, a gente sabe que tem intoxicação que acontece com essas confusões, né? A gente sabe aí também os domes saneantes, né, vendidos aí em frasco de refrigerante. As crianças confundem. Os mata-ratos vendidos extremamente tóxicos, uso indevido, ilegal e clandestino. Aqui são agrotóxicos, são os chumbinhos, que vocês sabem, conhecem, que causam intoxicação severa, e as crianças, às vezes, já tivemos situações de as crianças confundirem com chocolate granulado, fazerem brigadeiro aí. Casos de uso de produto veterinário para matar piolho na cabeça, então produtos que causaram morte, né? Ali o pessoal de Criciúma lembra, né? Então, o Brasil é o maior consumidor de agrotóxico. A gente sabe que a contaminação, né, a exposição a agrotóxico aí na agricultura, pecuária, nos silos de armazenamento, nas campanhas de saúde pública. Então, as diferentes situações em que pode acontecer uma contaminação aí pelos venenos usados aí na agropecuária. As diferentes classes de produtos, então os inseticidas, os herbicidas, os fungicidas e esses diferentes carbamatos, organofosforados, que são os grandes inibidores da colinesterase. Só de organofosforado a gente tem 300 moléculas, então eu nunca tenho uma intoxicação igualzinha a outra.
Então aqui eu vou mostrar algumas imagens. Aqui o glifosato é o campeão das intoxicações registradas no período 2003 a 2011 no centro. O glifosato aí é o herbicida. E aqui aparece do glifosato algumas lesões na pele. Então eu coloquei aqui porque às vezes vocês podem se deparar com algumas lesões na pele. Então é importante pensar, né, que também pode ter tido contato direto com esses venenos. Então só botando aqui um outro herbicida, o fenoxiácido. E eu queria mostrar aqui também o paraquat como sendo o herbicida responsável pelo maior número de óbitos entre os agrotóxicos registrados no Centro de Informações Toxicológicas. E aqui eu trago um caso, eu não vou ler com vocês todo o caso, mas eu queria destacar que no dia 7/4, um médico de um hospital liga para o centro para discutir o caso de uma paciente de 15 anos, depressiva, que referia ter ingerido há 4 dias quantidade indeterminada de gramorcil. O gramorcil, o princípio ativo é o paraquat, em tentativa de suicídio. A paciente chegou ao hospital, né, no dia anterior, ele ligou dia 7, a paciente deu entrada no hospital no dia 6, então no dia 6 ela fazia 3 dias da ingesta, se no dia 7 fazia 4, e ela apresentava náusea, dor abdominal, disfagia, lesão, hiperemiada em orofaringe, mal-estar e alteração de função renal, já com uma creatinina de 3,10. E tinha função hepática normal e tal, né? Na verdade, o médico fez um tratamento sintomático, não melhorou, piorou a função renal, aí ele ligou para o CIT para discutir o caso. Então, foi informados da letalidade do produto, um produto que tem uma letalidade de 80%, as fases da intoxicação e a necessidade de um tratamento, né, bem agressivo, tanto que foi a ciclofosfamida, todos vocês sabem que a ciclofosfamida, né, ela em si também pode, né, causar câncer, a metilprednisona em doses bem agressivas. Então aqui não vou detalhar o tratamento, aí foi acompanhado no dia 8, no dia 9, no dia 10, essa paciente, né, então depois vocês podem ler o detalhe, né, do caso. Então ela evoluiu bem, né, mas ela saiu do hospital no dia 24 do 4, então ela ficou aí uns 20 dias no hospital, depois foi acompanhada a nível ambulatorial. E por que eu estou trazendo esse caso? Então eu trouxe que o paraquat é o que mais mata, e para dizer que no dia em que ela ingeriu o veneno, ela procurou atendimento médico na unidade básica de saúde do seu município. Recebeu tratamento sintomático, né, apresentava náuseas e vômito e foi liberada. Não houve a ligação da UBS para o Centro de Informações Toxicológicas. Também pergunto, será que a paciente revelou na UBS que tinha ingerido gramocil? Não sei, não perguntamos, não temos isso na nossa ficha. Mas depois gostaria que vocês lessem esse detalhe. Então a gente não... São muitas substâncias químicas, mas a gente brinca e diz, algumas acendem um sinal vermelho. Então, se a história vem de gramoxil, de paraquat, né? Então, o princípio ativo paraquat é uma substância extremamente letal, você nunca tem um caso leve, nem que tenha derramado em cima da pele, nem que tenha colocado na boca e jogado fora, ele é bem absorvido pela mucosa, então isso é muito importante. Então, aqui só para vocês terem uma ideia de todo o atendimento do centro aqui no período de 94 a 2010, mais um corte no tempo, 16% dos casos, 63% são intoxicações acidentais e 16% em tentativa de suicídio, 8, quase 9% aqui ocupacional, erro de administração, abuso. Depois vocês podem olhar com detalhe que eu não tenho muito tempo, mas quero mostrar que desses 17 mil aqui de tentativa de suicídio, o suicídio mesmo se concretizou, né? O óbito se concretizou em 289 dos casos, né? Então, e quem mais é responsável pelos óbitos? Os medicamentos matam 23% desses 289 que eu mostrei aí, 69% são os agrotóxicos, e dos agrotóxicos o que mais mata são paraquat e organofosforado, seguido pelo carbamato, e os outros aqui também aparecem. Nós temos também um óbito ocupacional aqui, fora da tentativa de suicídio, um óbito ocupacional por organofosforado registrado. Então, só para mostrar alguns dados para chamar a atenção.
Então aqui mostrando, né, o paraquat, entre os casos só de paraquat, ele mata quase 50%. Outro olhar das intoxicações, né, sempre pensando em intoxicação acidental, intoxicação voluntária. Então as acidentais são muito comuns em crianças, né, então acesso fácil aos produtos, troca de vasilhame. Nas intencionais e voluntárias também a gente tem que pensar aí em caso de homicídio, suicídio, aborto, né, a questão da farmacodependência, a questão do doping. Né? Aqui o acesso fácil. Então, quando as equipes vão visitar as famílias, um olhar, onde elas guardam os produtos de limpeza. Então, aqui uma soda cáustica chegando na boca aí de uma criança. Então, embaixo da pia é o que é mais comum, embaixo do tanque é o que nós costumamos ver, né? Aqui um outro olhar das plantas. Então, o limão, derramar suco de limão e ter acesso ao sol. Né? Então as bolhas, a queimadura, né, pelo princípio ativo aí que tem no limão, as furanocumarinas. Um outro olhar aqui das plantas que estão no jardim, é muito comum os jardineiros vão podar, todas as plantas leitosas, elas são cáusticas e corrosivas. Então no olho, muitas vezes, então tem que lavar exaustivamente como primeiros socorros. Então no lavar, muitas vezes você tem que administrar um analgésico forte para poder estar lavando o olho de tanta dor que o paciente sente. Então aqui dá para ver bem a epiremia, né? Aqui um caso de acerola, não o paciente ficou 3, 4 horas lá sem camisa, no sol. Então assim, os produtores de acerola lá na região de Mato Grosso, eles trabalham bem protegidos. Então esse é um caso aqui de Santa Catarina. Aqui para destacar a aroeira, né? Então muitos pacientes chegam com essas lesões. Então, às vezes, o que acontece? Alguém poda uma aroeira e uma pessoa passa na rua e ela é sensível. Então, não precisa mexer necessariamente com a aroeira para ter essa reação alérgica. Outro olhar também é a questão dos medicamentos, né? As intoxicações por medicamento. Então, produto, formulações, administração, dose, via, prescrição, dispensação, são problemas com erro que pode gerar intoxicações. Interações medicamentosas, intolerância, reação adversa, questão da automedicação, o suicídio também muito por medicamento. O grupo de medicamento que mais mata são os antidepressivos tricíclicos. Aqui a gente só quer chamar atenção nos medicamentos que a unidade básica pode estar acompanhando os casos graves de reação adversa aqui, mostrando aí a reação de Steven Johnson, né? Aqui lá a carbamazepina, aqui o halopurinol, mas qualquer medicamento pode, nós não sabemos qual é o paciente que tem mais sensibilidade. Aqui na carbamazepina, a importância de orientar o paciente nos primeiros 15 dias, quando é a primeira vez que ele vai fazer uso, de não pegar sol, usar manga comprida, chapéu, prestar atenção em qualquer reação. Então a gente traz os detalhes aqui para acompanhar que tipo de sintomas, como investigar, né? Investigar os usuários, como acompanhar. Não necessariamente só os medicamentos vão causar a reação síndrome de Steven Johnson ou necrólise epidérmica tóxica, que é o estado mais avançado do Steven Johnson, né? Mas é importante pensar nos medicamentos. Então aqui só, eu nem ia passar porque ela está me mostrando o tempo, mas aqui fica detalhado, né? Para pensar, porque às vezes o que acontece? O paciente está fazendo uso, vem com uma pequena lesão na pele, né? E aí não é dado atenção, aí quando ele chega ele já está mais grave, precisa internar e tem risco aí de complicações. Então eu deixei aqui bem detalhadinho para que possam estar imprimindo esse material e estar usando e acompanhando. Né, os intervalos aí entre a exposição ao medicamento e os sintomas. Então, quando aparecem alguns sintomas, mas é importante sempre a orientação aí aos pacientes. Eu já estava fechando aqui, então, né, reforçando aqui a foto do centro e mostrando aqui o que eu gostaria de destacar aqui. Então, nós, por estarmos localizados na universidade, nós temos acesso ao portal CAPES livre. Então, Micromedex e todas as revistas científicas. Então, quando tem um caso e que não está documentado, então, às vezes, a gente busca também apoio de especialistas. Nós assinamos o Toxibase, que é um banco lá da Inglaterra, do Reino Unido, né?
Então a gente tem acesso aí a vários bancos, temos um banco de produtos comerciais do Brasil, nome comercial e princípio ativo, ali um banco de monografias, o estudo toxicológico. Então, na verdade, às vezes você tem uma intoxicação, vou dar o exemplo agora, às vezes a nível hospitalar, e quer saber se o paciente pode fazer uma hemodiálise. Então você vai no banco e vê o volume de distribuição, a cinética daquele medicamento. Então, na verdade, você tem que buscar na literatura. Então, de repente, os livros estão abertos aí para todos terem acesso aos livros, mas aqui o que você tem de diferente é que você tem um grupo de especialistas que atende casos em todo o estado. Nós também atendemos ligações de outros estados, já temos aí o Centro de Informações Toxicológicas de Santa Catarina é referência, acabamos atendendo intoxicações, casos da Inglaterra, do Canadá e até dos Estados Unidos. Por quê? Pelas publicações dos trabalhos, né? Então os artigos saem nas revistas científicas e acaba virando referência. Mas é importante saber que nessa área, ninguém, mesmo a equipe que está aí, não sabe tudo. Por quê? Porque nós não temos todas as informações. Os estudos são pouquíssimos. Daquelas 100 mil substâncias químicas que eu falei no início, em torno de 5 mil substâncias são exaustivamente estudadas quanto ao seu potencial de toxicidade. Os detalhes do impacto, da toxicocinética, da toxicidade. Então, mas como nós colocamos que 1.200 são as mais comuns, se a gente tem essas que mais acontecem, já estamos aí ajudando. Então, também o trabalho no movimento de retirar do mercado as substâncias extremamente tóxicas. Os venenos, os agrotóxicos. Não basta mandar o agricultor usar equipamentos de proteção, usar adequadamente. Nós temos que retirar do mercado o que está proibido já no resto do mundo. Então, não é tendo substâncias extremamente tóxicas que nós vamos ajudar a saúde. Então, nós acabamos dando lucro para as empresas. Então, isso que é importante também. Mas, para isso, nós precisamos notificar todos os casos de intoxicação. Então, aquele caso que chega, que parece que tem lá uma dor de cabeça, náusea, vômito, mas acabou de sair da roça que estava passando veneno, ou passou veneno no dia anterior. Né? Então, o mesmo, né, vamos dizer, probabilidade de excluir que não é agrotóxico, de incluir, é a mesma. Então, se tem uma relação de exposição, vamos notificar esses casos. Tem o SINAM, ligam para o centro, discutam os casos. E aqui fica, né, reforçando o nosso 0800, o celular do sítio para receber imagem, os e-mails do centro. E a página, né? Também gostaria que vocês acessassem a página. Pois mandem e-mail, façam perguntas. Podemos também estar trabalhando, do 0800, estar trabalhando no modelo, vou aprender um pouco, né? O modelo que o pessoal da Telesaúde já trabalha, com discussão de casos. Então, se você tem um caso que você pensa que é uma exposição crônica a agrotóxico, ou mesmo a metais, nós temos várias situações de exposição a metais, a solventes, alguma indústria de solventes, e você suspeita, mas então, né, a gente também pode ajudar no encaminhamento de alguns exames de metais pesados, de solventes. Estamos tentando estruturar um laboratório de toxicologia para estar dosando resíduo de agrotóxico. O Ministério Público liberou um recurso para isso, mas essas coisas não são de um dia para o outro. Então, mas vamos construindo. Essa área da toxicologia é uma área negligenciada, também colocada embaixo do tapete, porque não interessa para as indústrias estar mostrando o impacto das substâncias químicas na saúde. Então, né, com todos vocês que estão aí na ponta, né, que vamos estar mostrando o que realmente tem de intoxicação. Porque esses dados que nós temos aqui do centro, a gente sabe que são subnotificações. Então, aqui está o meu e-mail, né? Vocês têm o e-mail do sítio, aqui o meu e-mail particular. E muito obrigada pelo tempo que vocês ficaram aqui me ouvindo. E estou aberta aí para a gente conversar e responder algumas perguntas agora, ou depois por e-mail, ou direto lá no centro pelo 0800. Bom, a maioria dos municípios, assim, tá pedindo folder, cartaz. Vocês têm algum material para fornecer, disponibilizar para eles? Nós temos alguns folders mais na área de animais peçonhentos e do próprio centro. E temos um selinho, que até gostaria de ter colocado aqui, acabou não dando tempo. Um selinho que é com o telefone do centro. Que a gente gostaria muito que todas as residências tivessem esse 0800. Então, já
ótima, né, a solicitação de vocês. Temos alguns cartazes de plantas, né, então vamos juntar o material e produzir mais material, né, nessa área para estar disponibilizando. E temos o cartaz do próprio centro, que pode ir para as escolas, né, e para as unidades básicas, então podemos estar disponibilizando. Como que eles podem solicitar esse selinho adesivo? Pode mandar um e-mail para o Centro de Informações Toxicológicas que nós despachamos pelo correio. Maracajá pergunta como diferenciam as lagartas. Então, vocês podem estar entrando ali na página do Centro de Informações Toxicológicas, que ali vocês clicam em animais e vocês já vão colocar. Então, assim, a primeira diferença, se as lagartas têm pelo, são lagartas que as cerdas em forma de pelo, que a gente chama gatinha, cachorrinho, se são lagartas peludas, elas só causam dor, só dor. Se elas têm espinhos, se as cerdas da lagarta têm espinhos, eu preciso diferenciar se é alonômia ou se são automeres, dife ou outras lagartas. É Jacinto Machado que está perguntando? Não. Eu não sei qual, porque assim, na região... Maracajá. Então, na região de Jacinto Machado já foi coletado, já tem casos de lonômia, casos graves até, de lonômia. Então, nessa região de divisa do Rio Grande do Sul, ali da Praia Grande, tem mais um município, eu não lembro, na divisa, também já foi coletado lonômia, vocês viram aí em 13 de maio. Então, a lonômia, ela está distribuída em todo o estado de Santa Catarina. Embora a frequência maior de acidentes ainda aconteçam na região do extremo oeste e da região do meio oeste. Mas todo o estado nós temos acidentes e todo o estado nós temos a lagarta. E aí a lonômia, ela tem o corpo preto, ela tem aquela mancha marrom no dorso, elas têm hábitos gregários, então são muitas. Olhem as fotos que estão nessa aula de hoje e entrem no site do CIT. Se alguém quiser fazer um treinamentozinho, passar um dia no Centro de Informações Toxicológicas com a bióloga, para aprender, identificar os animais peçonhentos, o centro está aberto, nós recebemos equipe do estado todo, de escolas, corpo de bombeiro, podemos fazer, né? Então a gente está aí aberto a treinamento e ajudar aí diretamente a identificar. Balneário Camboriú pergunta, e sobre a aranha marrom? Quais as condutas de primeiro atendimento? Então, se você tem certeza que é a Loxosceles, no atender, tem uma história, né? O paciente viu a aranha. Não tem, mesmo que faça 1 hora, 2. Não tem lesão nenhuma. Então, assim, como o tratamento do veneno, como é que você neutraliza o veneno? Soro antiveneno, né? Então, quanto antes, a precocidade é a base do tratamento. Então, quanto antes, melhor. Mas nem toda, aí fica, a Loxosceles é sempre, a aranha marrom é sempre uma dificuldade no diagnóstico. Por quê? Porque os sintomas aparecem 5, 6 horas após o acidente. Então, se tem a história, viu a aranha, esse é um paciente que pode ser dado soro já no primeiro momento, que seria o correto. Ele pode ser observado nas primeiras 12 horas. Se em 5, 6 horas os sintomas começam bem evidentes aí da equimose, a evolução para necrose, ou mesmo alterações sistêmicas, então o paciente precisa fazer um hemograma, precisa fazer bilirrubina para ver se tem hemólise e se a bilirrubina indireta está aumentando, acompanhar com parcial de urina. Então, às vezes a gente tem situações, o paciente chegou lá de manhã e diz, eu não posso fazer exame. Coleta a urina do paciente, deixa aí no frasquinho. Depois, de tempo em tempo, vai coletando a urina e vai botando uma do lado da outra. Se a urina não escurece, é porque o paciente não está fazendo hemólise. Então, assim, tem muitos pequenos detalhes que você pode estar acompanhando. Mas a conduta, se viu a aranha, é importantíssimo acompanhar esse paciente nas primeiras 24 horas, pode ser dado soro, não viu, mas tem uma lesão bem característica, também tem indicação do soro, mas como muitos pacientes só fazem uma lesão leve, nem fazem o quadro visceral, tem uma opção de tratamento que é só com corticoide, né? Então pode também ser acompanhado, o paciente chegou com mais de 24 horas, chegou com 48 horas, tem uma lesão discreta, você não vai fazer o soro.
Aí você só vai usar, não precisa nem mandar para o hospital, vai usar ali na unidade básica, vai acompanhar esse paciente. Aí depois de 48 horas não precisa nem fazer exame, que a urina está limpa, o estado geral do paciente está bom. Ele só tem a lesão, você vai usar corticoide, né, antihistamínico se estiver prurido, se tiver com a lesão infectada, vai usar antibiótico. Então, cada caso, a gente diz, é um caso, né? Então, tem que avaliar o tempo que chegou, a história, o tipo da lesão, mas se chega precoce, tem uma história e é criança, tem que ter mais cuidado. Vargem Bonita pergunta, no acidente com a aranha armadeira, é correto fazer a aplicação de calor local? Então, o calor local está indicado, sim, está indicado, né? É que o veneno é neurotóxico, até que ponto tu destrói o veneno? No caso da Foneutra, a gente não sabe muito. A gente sabe que na moreia, né, aquela cobra do mar lá, que é um peixe, na verdade, só tu mergulhar na água quente, você destrói o veneno. Tem essa indicação, mas né, quanto isso ajuda, porque dá um pequeno edema, né? Quanto o calor ajuda, nós não temos muito esse parâmetro, mas nos manuais recomenda sim o calor. Bom, o pessoal ficou chocado um pouco com a foto da acerola, que faz queimadura, então eles perguntaram de que forma que faz isso, se faz mesmo. Então, ali na acerola é o contato, né? O contato do corpo na planta, nas folhas, nas flores, no caule. Esse paciente, inclusive, a gente fez depois que ele melhorou, a gente trouxe com o alergista, fez os testes e ele apresentou o mesmo quadro, tanto com a flor, quanto com o caule, quanto com a folha. Então, precisam bastante, não é assim um simples contato, ir lá colher a acerola um pouquinho, né? A nível caseiro. Esse aí, tudo bem, era um paciente que tinha um pé de acerola no quintal. Mas ele colheu um balde, ele disse que ele ficou bem umas 2 horas em contato no pé e depois capinou mais no quintal, em contato com o sol, ficou mais umas 2 horas no sol sem camisa. Então ainda acelerou um pouco mais. Então, mas depois que a gente encontrou esse caso, é que a gente soube lá dos casos desse tipo de reação com os trabalhadores na região de Mato Grosso, com muito acidente ocupacional, e os trabalhadores trabalham com muita proteção. Mas pode comer o fruto, tomar o suco, não tem problema nenhum. Benedito Novo gostaria de saber se há em Santa Catarina algum curso de especialização em toxicologia. Em Santa Catarina não, a gente faz alguns cursos de capacitação e Santa Catarina não tem. Rio Grande do Sul tem. O Rio Grande do Sul fez uma capacitação nessa área de toxicologia para os agentes de saúde. Nós vamos tentar pegar o mesmo modelo deles lá, o CIT do Rio Grande do Sul, para a gente estar fazendo aí uma capacitação para agente de saúde, mais nessa questão como as pessoas guardam os produtos em casa, identificar os animais, mas não temos. Se alguém quiser fazer um estágio aí, a gente abre para o estágio no Centro de Informações Toxicológicas, que quase equivale aí uma especialização. Vargem Bonita fala dos tricíclicos. A maioria dos óbitos é voluntário? Sim, os antidepressivos tricíclicos, a maioria dos óbitos são por tentativa de suicídio. Os óbitos, alguns óbitos por medicamentos, a gente tem óbitos por medicamento, por erro, né? Erro de administração, erro de prescrição, a gente tem alguns, mas não necessariamente por antidepressivo tricíclico. O que a gente tem de erro na conduta com os antidepressivos tricíclicos? Quando o paciente toma benzodiazepínico e antidepressivo tricíclico, nunca fazer um antídoto para o benzodiazepínico, no caso para o diazepam. Por quê? O excesso de antidepressivo tricíclico, ele faz convulsão. Ele leva o paciente à convulsão. E o benzodiazepínico já está protegendo. Então, se você usa o flumazenil, que é o antídoto do benzodiazepínico, você exacerba a intoxicação pelo antidepressivo tricíclico. E aí, culmina com a gravidade do quadro. Doutor Pedrinho diz que tem bastante facções de malha e jeans por lá.
eles veem que muitas pessoas usam os resíduos para fazer fogo em fogão a lenha. Isso é perigoso? Não, qualquer, assim, ali vai ter resíduos de tintas e tal, né? Usam em casa, fechado. Eu não saberia dizer agora que tipo de substâncias, né? A gente sabe que todo carvão, toda queima, todo fogo, né? Tem substâncias que liberam, né? Substâncias cancerígenas. Não precisa ser especificamente o jeans, né? A própria lenha. Então, não saberia dizer especificamente, não. Jacinto Machado pergunta se tem algum material sobre intoxicações por medicamentos. Sim, intoxicações por medicamento tem muito material. Daí, assim, medicamento é sempre um olhar individual, né? Um medicamento, qual é o princípio ativo? Então, paracetamol, que é bem usado. Então, paracetamol é seguro em dose terapêutica. Em doses um pouquinho mais alta, ele já pode causar lesão hepática. O metabólito do paracetamol causa um metabólito tóxico, né? E aí esse metabólito vai causar lesão hepática. Você tem uma insuficiência hepática fulminante. Bom, é um mecanismo, né? Aí a dipirona, não tem intoxicação aguda praticamente. Ácido acetil salicílico, você precisa de uma quantidade maior. Antidepressivo tricíclico, tem um mecanismo específico, benzodiazepínico. Então, cada medicamento, ele pelo seu mecanismo de ação ou pelo excesso, né, pelas complicações que ele causa, então tem um olhar específico. Né, fluoxetina, né, que também é bem comum as intoxicações, causa uma alteração do eletrocardiograma, só libera o paciente e acompanha até quando o eletrocardiograma normaliza. Mas qual é o olhar da intoxicação pelo medicamento? A primeira pergunta, qual foi a dose? A dose é tóxica? A dose não é tóxica? Se a dose não é tóxica, aí você vem aquela história da classificação. Foi atendido na unidade básica, a primeira pergunta é a dose. Se é uma dose que não é tóxica, daí é um quadro leve, né? Então a maioria das intoxicações por medicamentos são leves. Então muitas vezes, por exemplo, se uma criança ingere um diazepam, uma criança lá de 10 quilos, talvez ela só durma, né? Porque o benzodiazepínico é 15 a 20 vezes a dose tóxica, é 15 a 20 vezes a dose terapêutica. Já o antidepressivo tricíclico é bem menor, a dose tóxica já, né, de 5 a 10 vezes já pode ser tóxica. Então você olha cada medicamento, né? Já, por exemplo, numa criança, se for um paracetamol, tu já se preocupa de fazer acima de 150 miligramas por quilo, já é tóxico, os sintomas aparecem mais tardios. Você não vai esperar ter uma lesão hepática, né? Então, para paracetamol você tem antídoto, a N-acetilcisteína. Para benzodiazepínico não tem antídoto. Tem o antídoto, tá? O fumazenil. Para o antidepressivo triciclo não tem antídoto, é o suporte clínico. Então, medicamento você tem muita informação, né? Se vocês querem especificamente de alguns, a gente pode estar mandando. Por isso que a gente disponibiliza o 0800 em cada caso. Então, o que é recomendado? Primeira situação, ligue para o Centro de Informações Toxicológicas, discuta o caso, coloque a história. Blumenau, Luiz Alves também falaram que gostariam de passar um dia no sítio. Então, o que eles devem fazer, como proceder? Mandar um e-mail para o Centro de Informações Toxicológicas, colocando a data que gostaria de o dia e a data, para que não tenha acúmulo. Às vezes a gente tem visita de escolas, né, tipo universidades. Todos os cursos da saúde do estado passam pelo centro. Então, só para não ter acúmulo. Então, assim, gostaria de ir na sexta-feira, do mês tal, do dia tal, né? É só mandar o centro para que a gente possa... mandar um e-mail para o centro para que a gente possa agendar. Só isso. E ter lá no dia que vocês agendam, ter, né, os profissionais disponíveis para estar dando uma atenção, além do atendimento de rotina. Blumenau pergunta se lagartixa é venenosa. Se sim, qual o risco? Não, lagartixa não é venenosa. Não é venenosa. Né? Eu não coloquei aqui uma situação que às vezes assusta, é a centopeia, né? Deixa eu ver um outro nome aí. A centopeia, não é... Como é que chama? Agora fugiu o nome. Então, que quando esmagado, ela dá uma coloração muito escura e às vezes assusta, parece uma equimose. Cabeluda? Não é, ela não, eu vou deixar aí a centopeia, mas tem um outro nome que agora fugiu, daqui a pouco eu lembro.
Então essa ela escurece a pele, mas também não tem nenhum veneno, né? Se alguém lembrar aí, pode até colocar o nome. Vou lembrar daqui a pouco. Morro da Fumaça pergunta se as equipes de APH podem acionar o CIT durante uma ocorrência de emergência para dúvidas sobre o manuseio e atendimento de intoxicados. Sempre, 24 horas, a qualquer momento pode acionar. Por isso que a gente diz, é um canal aberto para a população, para as equipes de tudo, de todos, de onde você estiver, né? Você pode acionar o CIT. 0800 atende múltiplas chamadas, por isso lá vocês viram na foto que a equipe que fica de plantão, sempre no mínimo 3 pessoas. Se você for atendido por um estudante, você quer falar com o médico, se o caso é grave, o médico o estudante já passa o telefone para o médico, também se for moderado. Tem o farmacêutico também, que tem bastante experiência. Então você pode, né? Mesmo que seja um caso leve, que você queira classificar, tá lá, pode ligar e conversar com a equipe. 3 Barras diz que o pessoal de SS trabalha na área rural, então como abordar esse assunto com as famílias? Então, o assunto das intoxicações. Pode abordar na questão do medicamento, como guarda os medicamentos em casa, se as crianças têm acesso, se está em local fechado e seguro. Por exemplo, não deve guardar medicamento no banheiro. No entanto, muitas pessoas guardam na umidade do banheiro. Outros botam em cima da geladeira e acham que está alto. A geladeira aquece atrás e a gente sabe que medicamento, luz e calor destrói o princípio ativo. Então, assim, é armário fechado. Como é que o que se usa agrotóxico, como usa, se usa com proteção, se as embalagens são, né, devolvidas corretamente. Sentiu vontade de trabalhar com agricultura orgânica? Então, o que a gente gostaria muito? É não perder o nosso tempo ficar incentivando o uso correto, a gente incentiva o uso correto do agrotóxico, mas a gente gostaria muito, muito, muito mais de incentivar a agricultura orgânica. Porque com os agrotóxicos, a cadeia toda que é contaminada, né? Toda a população que come os alimentos, quem usa, então, e o equilíbrio da natureza. Quem é que diz que, então, esse negócio agrotóxico, ainda no Brasil a gente fala agrotóxico, em alguns países os cientistas falam pesticidas, como que matar que peste se vai matar, desequilibrar o ecossistema? Né, praguicida, o que, né? Então, na verdade, existe todo um equilíbrio que o veneno vai tirar. Então, abordar sobre essa questão, as plantas, conhecer. Então, nós temos alguns cartazes, as plantas tóxicas normalmente são plantas ornamentais. Eu vou fazer uma pergunta: quem é que não tem uma Comigo Ninguém Pode em casa? E a Comigo Ninguém Pode é a planta tóxica que mais causa intoxicação. Por quê? Está nas casas, com o ditado de que tira o mal olhado, de que ajuda. Eu brinco e digo, quando casam, se a esposa não leva, a sogra dá uma planta, né? Mas Comigo Ninguém Pode. Então eu digo que é uma cultura popular que causa prejuízo, que causa lesão à saúde. Então, tirar de casa essa Comigo Ninguém Pode. Eu brinco, vamos inventar uma que traz dinheiro, que traz riqueza, que traz felicidade, uma outra que não tem toxicidade nenhuma para substituir essas plantas tóxicas. Os animais peçonhentos, como abordar? Então, saber como é que as pessoas limpam as casas. Olha, em muitas situações que nós temos caso grave de loxocelismo, nas visitas domiciliar, a roupa está no chão, a roupa a lenha e a roupa estão tudo perto, estão tudo junto. Então, a higiene não é jogar agrotóxico, não é jogar veneno. Veneno não mata escorpião, veneno não mata aranha. É a limpeza antiga da vassoura, é o cuidado de abrir as gavetas, de virar o colchão, de varrer embaixo da cama, de varrer embaixo das paredes. Uma foto que eu coloquei aí da Loxoceles era no buraco de um tijolo. Então, onde tem telha, onde tem tijolos, é fácil de ter Loxoceles, entulho de madeira. Os escorpiões, vocês viram o noticiário todo na imprensa semana passada, lá de Joinville. Os escorpiões se alimentam de barata. Então, entulho de lixo, né, traz escorpiões. Entulho de lixo atrai ratos e atrai cobras. Né? Então, tem muita coisa que dá para abordar no sentido da prevenção. O pessoal de Benedito Novo diz que eles têm na unidade de saúde um kit de medicamentos para urgência e emergência, seguindo o protocolo do Ministério da Saúde.
Quais os principais medicamentos poderiam fazer parte desses kits para atendimento de intoxicações? Então, em algumas situações, o carvão ativado, que é um adsorvente, poderia ser usado. Mas eu não sei, assim, se já nas unidades básicas tem aquela sala de emergência, de estabilização, no sentido, assim, a lavagem gástrica deve ser feita só na primeira hora da intoxicação. Depois de 1 hora não adianta fazer mais lavagem gástrica. Se a dose não é tóxica, não se deve fazer lavagem gástrica. E nem dar carvão ativado, porque senão você pode até cometer uma iatrogenia, pode o carvão ativado ir para o pulmão, a lavagem gástrica ser mal feita, então a gente tem pneumonite química. Então, assim, faz lavagem gástrica na unidade básica, pode usar carvão ali, né? Eu antes de vir para essa aula, eu olhei os antídotos que poderiam estar na unidade básica. Né? Então a gente já teve situações de pessoas intoxicadas por agrotóxico, inibidor da colinesterase, lá os carbamato e fosforado, de paciente chegar na unidade básica com muita secreção brônquica, com muitas cialorreias, a salivação intensa, né? com miose, com a visão turva, com bradicardia, hipotensão, bem grave. E assim, tem que começar a administrar atropina aí na unidade básica. E a médica da unidade básica vem para Florianópolis com a paciente, né, na ambulância. E dizendo, e o CIT monitorando por telefone, porque ela diz, faz anos que eu não uso uma atropina. E não é uma atropina, é muitas ampolas de atropina. De ela parar no meio do caminho, no hospital, em hospitais do caminho, pegar mais atropina para chegar no hospital universitário. Então, assim, mas a gente coloca que se não for um caso tão grave de inibidor de colinesterase, que o paciente já está com excessos, né, de secreção brônquica, com bradicardia, se ele só derramou todo o veneno no corpo, antes de mandar para frente, dá o banho lá na unidade básica. Então, acho que teria que ter um lugar assim para lavar, né? O paciente que chega, a gente sempre diz que em casa primeiro, se a família liga, o banho tem que ser tomado em casa ainda, quando entupiu lá o bico da máquina, derramou veneno nas costas. Não é para continuar passando lá na lavoura com a roupa molhada. Tem que parar, tirar a roupa, tomar banho, trocar, porque o veneno é absorvido pela pele. Né, assim, antídoto específico. Então, na verdade, assim, se o caso é moderado ou grave, ele precisa ser encaminhado. Então, nós estamos fazendo toda uma campanha para que tenha nas ambulâncias do SAMU os antídotos. Né, para que os antídotos necessários para intoxicação tenham na ambulância do SAMU, que tenha na UPA. Então, não teria um medicamento assim, específico, né, a não ser casos graves de inibidor da colinesterase que pode estar chegando. Dr. Pedrinho pergunta se o omeprazol pode haver intoxicação. Assim, nós não temos casos de intoxicação por overdose de omeprazol. Não temos registrado assim, um excesso, né? Mas o omeprazol, usando indiscriminadamente, sem nunca parar, ele tem efeitos colaterais, né? Então, ele tem aí, né, bem documentado alguns efeitos colaterais. Parte cardíaca, né? Então, não pode usar indiscriminadamente. Criciúma pergunta qual a dosagem do paracetamol que pode levar à intoxicação hepática. Criança, acima de 150 miligramas por quilo. Então, você imagina um frasquinho daqueles de gotas. Ele tem 15 ml. Cada ml tem 200 miligramas, né? Então, vamos fazer uma conta aqui, né? 200 miligramas em 15 ml, eu vou ter 3.000 miligramas. Se a criança pesa 10 quilos, eu vou ter 300 miligramas por quilo. Então, um frasco daquele de 15 ml, ele pode ser letal. Né? Então, assim, aí eu posso fazer essa divisão, né, de quanto ingeriu pelos quilos, e também a gente dosa. Então, paracetamol pode ser coletado ao sangue, enviado para o Centro de Informações Toxicológicas, e nós dosamos o nível exato no sangue. A gente sabe que por via oral, 30% não absorve, então às vezes derrama um pouco na roupa, sorte, né? Porque se fosse todas essas crianças que tomam paracetamol, né, nós temos casos de óbito em Santa Catarina, né, de overdose de adulto, mas tem antídoto, a N-acetilcisteína, antídoto baratíssimo. Mas tem que ficar hospitalizado, tem que monitorar a função hepática.
E adulto, a dose é acima de 7 gramas. Algumas literaturas cortam em 10, acima de 10 gramas. Né? Não é gramas por quilo. Acima de 10 gramas pode causar insuficiência hepática fulminante. Mas a gente tem casos relatados de 7, a gente fica aí na cautela acima de 7 gramas. A gente tem casos de pessoas que ingerem aí acima de 30 gramas e salvam. Com antídoto, só com antídoto. E suporte clínico, né? Criciúma gostaria de saber quais são as fichas de notificação para intoxicações que existem nas unidades de saúde. Então, as fichas é do Sinan. O Sinan tem animais peçonhentos. O Sinan tem intoxicações. Eles falam intoxicações exógenas. Mas a gente brinca que esse termo exógeno é só o país e o Brasil e a Polônia que usa. Porque você, quando tem açúcar alto, você chama de intoxicação endógena? Não, né? Você diz que está com diabetes. Então, intoxicação, né? É intoxicação. Então, essa ficha tem no Sinan e é notificado, né? Equipe de epidemiologia. E, às vezes, não sei se tem o sistema do Sinan em todas as unidades básicas. Às vezes, o município é organizado lá, a epidemiologia, e precisa conhecer a logística do município. Mas a notificação é obrigatória. Se tem dúvida se é uma intoxicação, como você notifica, pode ligar para o Centro de Informações Toxicológicas, discutir o caso, né? Às vezes classificar. Você sabe, mas eu não sei se eu coloco como leve, como moderado, né? Pode ligar e a gente discute. É para isso que a gente está lá também. Vargem Bonita pergunta: no acidente com a aranha armadeira, é correto fazer a aplicação de calor local por ser termolabil ou se faz aplicação de frio no atendimento de primeiros socorros? Então, no veneno não tem essa conduta do frio. A conduta do frio é mais de aplicar gelo, né, na dor por trauma, por outras situações. No veneno, o frio até pode também aliviar a dor, sim. Mas nas orientações dos especialistas é mais o calor, né? E a gente espera que o calor consiga destruir um pouco, porque os venenos são proteínas, né? E acima de ser um calor, que o calor que a gente suporta, tanto mergulhar na água ou botar alguma coisa quente, é até 60 graus. Acima de 60 graus queima, né? Então, entre 50 e 60 graus é a temperatura que bota de um calor de água ou de um calor de outra, né, uma bolsa quente e tal, né? Então é pensando que tu vai destruir a proteína. A gente já até atendeu uns pacientes picada de cobra que chegavam com todos os cabelinhos ao redor da picada queimados. Numa cultura que tem, né, eu acho que eu junto com os alemães, de arriscar um fósforo e colocar bem perto da pele, tentar destruir o veneno. A gente ficou assustado, porque isso você pode queimar, né, além do veneno ali, você ainda pode queimar com o fósforo, você pode queimar a pele do paciente, né. Então é o calor mesmo, pensando que o calor pode ajudar a destruir o veneno. E eu expliquei que é uma conduta bem indicada, no caso da foneutra, da armadeira, é indicado o calor, mas como a dor é muito intensa, a analgesia né, então usar um anestésico local, infiltração com xilocaína ao redor da picada, né, ou bloqueio ali do local atingido, ou analgésico sistêmico, praticamente a primeira conduta. Mas no caso da moreia, né, o pessoal do sul aí, Jaraguá, Tubarão, Laguna, Bituba, a gente tem atendido casos, mergulhar mesmo uma bacia de água quente, a parte atingida, que já melhora toda a dor, destrói mesmo o veneno. Então, agradeço aí a atenção de vocês, as perguntas, sei que nem sempre a gente responde como as pessoas às vezes gostariam de ter as respostas, mas façam as perguntas, ligam lá para o centro, conversamos por telefone, né, tiram dúvidas, e vamos solicitar esse selinho
do 0800, para vocês terem na carteira, para colocarem nas casas, ter o cartaz do centro. E estimulem, eu não sei quem, né? Depois eu posso estar sabendo quem é que está acompanhando os profissionais aí, nível médico, enfermeiro, agente de saúde. Liguem, mesmo que o profissional, né? Então, muitas vezes a enfermeira liga, discute, daí passa, porque às vezes o médico está aí com uma fila de pacientes, então tem alguns municípios que a gente já sabe aí até o nome da equipe lá, ó, é o profissional de tal local. Então vamos fazer essa aproximação. Então, na verdade, hoje eu falei que não ia ser uma aula de intoxicação, que era mais ou menos expor tudo que o centro pode. Também, assim, eu queria estar colocando mais uma coisinha. Às vezes, para prescrever um medicamento, quer saber o risco na gravidez, na lactação, alguma informação sobre efeitos colaterais de medicamento, também é um atendimento do centro. Não precisa ter um paciente intoxicado. Também você quer ter uma informação, só você pode ligar. Então, o percentual do nosso atendimento também só é informação. Então, eu gostaria de deixar o centro à disposição e agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigada.